O narcisismo deriva do mito de Narciso, que nos remete à história de um belo e vaidoso jovem que, na Grécia Antiga, segundo conta a lenda, foi condenado a se apaixonar por seu próprio reflexo. Após mirar as suas feições nas águas de um lago, Narciso definhou à sua margem, sem nunca alcançar o que era alvo de seu amor. No programa de hoje, vamos falar sobre isto, o narcisismo, e as suas interpretações ao longo da história. O mito de Narciso permite discutir elementos desde a metafísica clássica até a contemporaneidade. Segundo a mitologia grega, a incapacidade do belo jovem em se separar da imagem de seu reflexo produziu em si uma pulsão de morte. Sigmund Freud recorreu ao mito de Narciso para investigar aspectos da natureza humana, introduzindo o conceito de narcisismo na psicanálise. O mito de Narciso deu origem ao conceito de narcisismo e a expressões como ferida narcísica. Nos dias de hoje, na era da tecnologia e das selfies, incrementou a problemática em relação ao tema e um novo mundo do eu parece ter sido inaugurado. Quais as implicações atuais do mito de Narciso? De que forma os mitos gregos seguem influenciando o pensamento contemporâneo? A justiça pode ser narcísica? Essas e outras questões serão debatidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender as questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai discutir o tema narcisismo. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Guanambi, da Bahia, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, e nosso convidado especial de hoje, Victor Hugo Trisca, psicólogo, né? E, como disse, nosso especial convidado de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu quero começar com o Mário. Bem, eu trouxe do Ovídio que viveu na passagem da era de antes de Cristo e depois de Cristo, e ele escreveu muitas coisas, mas Metamorfoses, que reúne coisas maravilhosas sobre os mitos, dentre os quais o mito de Narciso. E esse mito de Narciso tem muitos intérpretes, tem muitas versões, mas essa é a principal pela beleza do poema, né? E se trata de um jovem caçador. Se ele era caçador, ele estava do lado da virgindade e, portanto, não do lado do amor, né? Isso já divide a posição do personagem. E como caçador, ele resistia a todas as ninfas, a Eco e todas as outras, que ele era um belo jovem. Assediado. Bem apetrechado. Né? E ele se apaixona por um outro, que ele vê refletido nas águas translúcidas e esse espelho d'água, né? No espelho. E isso é importante porque sempre se diz que ele se apaixona por si mesmo. Isso quem está de fora. Para ele, era sempre um outro. Né? E como ele não alcança esse outro e não tem como sair dali, porque a paixão era irrecusável, era derradeira, era total, ele vai definhando até que num dado momento ele se dá conta de que este sou eu. Né? E isso vai levá-lo a um desespero, a uma loucura, ou seja, que o engano em que ele vivia era um engano verdadeiro. Né? E, então, neste engano, ele tenta desesperadamente alcançar a si mesmo
E como isso ele é impossível, ele pronuncia algo assim: já que não posso te ter, sejamos um na morte. Né? Então, essa dimensão mortífera do Narciso. Né? E essa é uma questão importante para discutirmos, e no que o narcisismo implica essa realização dessa pulsão de morte, como vai dizer Freud, sem contorno nenhum. Né? Essa dimensão deletéria, mortífera, que está no narcisismo. E Mário, aí depois também a gente pode discutir em que momento, né? Porque há um momento em que Narciso vai definhando, e há um momento em que ele se dá conta de que é ele mesmo. Que é ele mesmo. E que não é o outro. Isso. E essa é uma questão de uma espécie assim também de, não sei se pode chamar de, porque a palavra o outro em latim é alienus. Alieno. Isso. E, então é o outro, daí a palavra alienação. Eu alieno a minha ação ao outro. Por isso que é sempre o outro, sempre é o outro. O grande problema é como é que eu me dou conta que sou eu mesmo. Isso no direito, né, em que momento, por exemplo, há um processo de alienação de quem lida com o direito, e há um momento que o direito, na medida em que ele é sempre o outro, ele vai definhando, a grande questão é saber se ele sobrevive, ou se ele tem a pulsão de morte, e se o sistema implode, ou se ele se dá conta e se salva antes e sai desse... Precisamente, isso é uma questão muito interessante. Como acontece isso na minha relação com o outro, que tem a ver comigo mesmo. Isso. E sabe que aliud vem alienus, alienação, e vem alho, que é o tempero. Ou seja, o outro é um tempero indispensável. Como é que é isso, né? Perfeito. Vamos voltar a isso aí. Vamos lá, Henriette. Bom, eu trouxe um conto do Guimarães Rosa, que se chama O Espelho. Né? Um conto publicado em Primeiras Histórias, em 1962, e que dialoga, evidentemente, com o conto O Espelho, de Machado de Assis. Né? Nós temos aí um narrador que vai contar a um interlocutor as suas experiências que ele tem desenvolvido ao longo de muitos anos. Então, essa estrutura de um narrador que, a princípio, neste caso, não se identifica e que se dirige a um interlocutor que é uma pessoa culta, é uma espécie de leitmotiv do Guimarães Rosa. Nós vamos encontrar isso na Gazela, nós vamos encontrar também no Grande Sertão, né? Mas o que isso produz? Produz com que nós, leitores, nos sintamos, nos colocamos nesse lugar de ser o interlocutor a quem esse narrador dirige um monólogo, né, interpelativo. Né? Então, ele vai contar a sua história, ao mesmo tempo vai contar suas experiências e vai dizer assim, e você, o que você acha disso? Né? O que você tem a me dizer sobre isso? Que história é essa? O discurso não é um discurso narrativo linear, então tem analepses e prolepses ao longo do texto, mas tudo começou quando ele era jovem, vaidoso, e num lavatório público ele vê de relance uma figura humana de perfil extremamente desagradável, pelo qual ele tem uma profunda aversão. Isso também está presente no texto, numa nota de rodapé do Freud, né? Que se enxergou num vagão, enxergou também o seu reflexo e teve esse sentimento de estranheza, esse sentimento diante do duplo, né? Desse outro que aparece no espelho e que eu tenho um sentimento de aversão a ele. Né? A partir daí ele começa a se interessar por o que é aquela imagem, por que ele teve tamanha aversão. E a necessidade de desfazer da imagem que ele vê no espelho aquelas características que estão automatizadas, que prejudicam a sua visão. E aí ele passa a se desmaterializar. Primeiro faz todo um exercício
para se olhar rapidamente, para se pegar de surpresa no espelho. Isso é porque em algum momento o espelho... O cara que quer pegar a sombra. Né? Ia aparecer, é o Peter Pan, né? Então, ia aparecer a imagem dele o mais fiel possível. Depois ele resolve passar a eliminar determinados traços, os traços hereditários. Aqueles traços na face dele que seriam dos interesses ou das ideias importadas dos outros, ou dos seus desejos e das suas paixões. Até um momento em que ele se olha no espelho e ele não vê nada. Mas eu conto o resto mais adiante. Victor. Eu trouxe o livro que se intitula O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, um autor contemporâneo, mas já conhecido e reconhecido, inclusive. E creio que com esse livro, com essa obra, principalmente a história de uma personagem específica que eu vou sublinhar depois, a gente resgata justamente essa dimensão que o professor Mário e a professora Henriette já destacaram, que é o narcisismo não é necessariamente um autocentramento que rejeita o outro. O outro está sempre implicado num estado, numa questão narcísica. E o que esse livro conta? Né? Justamente a história de uma pequena aldeia, de um pequeno vilarejo, uma comunidade, onde os padrões, as formas de vida que se consideram normais, são muito explícitas. Mas a narrativa do Walter Hugo vai justamente tornar personagens ou protagonistas dessa vila aqueles que se desviam ou são desgarrados desse padrão. Por exemplo, um homossexual, um órfão e uma mulher anã. E é sobre essa mulher anã que eu gostaria de centrar a minha análise, porque num primeiro momento todo mundo é muito generoso com ela. Todo mundo trata ela como alguém que pode participar da aldeia, desde que ela não faça nada demais, desde que ela, enfim, não deseje ser uma mulher como as outras que se consideram normais. No segundo momento, porém, a gente vai ver que essa generosidade era bastante cínica. Afinal, essa mulher anã, no momento em que ela pode aceder a certas coisas que só aquelas mulheres ditas normais, que se consideram normais, podiam ter, nesse momento ela passa a ser um problema, ou seja, essa dupla dimensão da alteridade em relação ao narciso, que é aquela alteridade que sustenta o meu narcisismo, que é um reflexo de mim mesmo, que é boa, que me torna mais preenchido, e aquela que põe em questão o meu narcisismo, que é uma ameaça para essa imagem homogênea que eu posso ter de mim mesmo. Então, essa personagem, uma torção que acontece com ela, vai nos permitir pensar isso. E a partir disso também, nós já tínhamos, esse é uma parte desse livro que é muito interessante. Nós discutimos alguns temas, acho que esse próprio conto aqui num determinado momento, que é muito bom, Walter Hugo Mãe. A questão é saber aí, também depois, para deixar no ar, não só aquela questão que eu levantava para o Mário antes, a questão que o Victor está trazendo, que não é simplesmente a questão do outro, né? E claro que sempre há uma coimplicação, a questão daquilo que se usa no cotidiano. Eu queria que alguém explicasse também o sentido, né, de quando se diz ferida narcísica, que às vezes é utilizado, o que efetivamente é a ferida narcísica de que se fala, né? E um próprio paradigma filosófico, né, que é criticado, por exemplo, da pré-modernidade, no sentido de que a filosofia é uma espécie de espelho da natureza. E como o direito pega muito isso, por exemplo, de tentar construir conceitos como se espelhassem o direito simplesmente. E isso anula a própria questão do sujeito, né? Isso é uma questão bem interessante. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua discutindo o tema narcisismo. Um instantinho só.